Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Gente, esse canal aqui é novo aqui no YouTube. Criei ele porque eu decidi que eu quero conhecer vocês, vocês podem me conhecer mais. Já tenho o Instagram, que também é o Pedro Crochê, já tenho o TikTok, que também é o Pedro Crochê, costumo fazer lives lá. Tenho o grupo no WhatsApp para ações de vendas. E aí, gente, essa semana eu decidi que eu queria criar um canal para o YouTube para gravar vídeos, as coisas. Aí, pra quem já me conhece, seja bem-vindo. E pra quem não me conhece, prazer, Pedro, dono do ateliê O Pedro Crochês, que vai estar aqui junto com vocês, mostrando a rotina, mostrando como é realmente a realidade do meu ateliê. Vou mostrar a minha realidade do meu ateliê, gente, porque aqui é assim, tipo, como vocês podem ver, aqui tem um colchão, aqui tem cadeira, ali é assim. Aqui em casa é assim. E aí eu vim contar aqui pra vocês, apresentar meu ateliê, apresentar eu, contar a minha história, como eu conheci o crochê e por que que eu decidi vender essas coisas. Vamos ver. Gente, eu tô olhando aqui pra baixo porque tem um caderno com tudo anotado pra eu falar, tá? Tudo não, só os tópicos. Vamos ver. Há quanto tempo eu faço? Gente, eu vou fazer 6 anos com o crochê agora em agosto. Eu faço desde, acho que 2020, se eu não me engano, em plena pandemia. Eu aprendi. Como eu aprendi? Gente, é tipo assim, é uma história bem engraçada, ao mesmo tempo normal. Tipo, eu fui a uma viagem quando eu tinha 10 anos. Foi em 2020, eu acho, por aí. E aí, simplesmente, lá eu decidi... Decidi não. Lá eu fui com a minha avó. Lá eu fui numa casa da amiga dela. Onde a amiga dela fazia, gente, era impressionante. Tinha crochê por tudo que era lugar, gente. Tinha crochê na cama, no quarto, no sofá, na sala, na mesa, gente, era tão bonito. Eu fiquei admirado, eu era uma criança, né? E aí eu fiquei admirado com aquelas peças, o jeito. Aquilo pra mim parecia ser até de máquina. Minha mãe usava dentro de casa e eu pensava que aquilo era feito de máquina. Aí eu fiquei muito curioso, ela me mostrou os tapetes, só que não dava tempo de aprender lá, gente, porque era uma viagem curta, logo eu ia voltar. E aí, lá mesmo eu decidi, eu queria aprender. Aí quando eu voltei de viagem, fiquei, gente, quase 7 meses incomodando a minha mãe para que ela comprasse uma agulha e um barbante para mim fazer. Depois desses longos 6 meses, quase 7, fomos até um armarinho, compramos 2 cones de linha de 600 gramas, 2 agulhas número 3,5 daquela de ferro, sabe? Da mais comumzinha, eu nem tenho mais delas. E aí, quem disse que dava conta de aprender alguma coisa? Quem disse? Sozinho, sem saber fazer nada. Minha mãe já fez, ela fazia bordado em pano de prato há pelo menos uns 20 anos atrás, coloca aí. Então, tipo, faz muitos anos, porque 6 anos atrás, fazia quase 15 anos que ela não fazia bordado em pano de prato. Aí ela tentou me ensinar, só que ela não conseguiu. Aí minhas vizinhas faziam. As 2 vizinhas que moravam do lado da minha casa faziam crochê. Só que elas faziam muito rápido e eu não conseguia aprender. Não conseguia pegar de jeito nenhum o crochê. Porque elas faziam muito ligeiro, não conseguia pegar ponto alto, nem square, nem nada com elas. Aí uma irmã da igreja, na qual minha mãe ia, meu padrasto, minha avó ia, disse que sabia fazer e resolveu me ensinar. Ela foi uma vez na minha casa e começou a me ensinar a fazer o square. Eu fiquei admirado, gente. Ela fazia sem olhar. Eu ficava assim, meu Deus, como é possível ela conseguir fazer sem olhar? Hoje em dia eu faço sem olhar, o que é, tipo assim, é impressionante pra mim. Porque, tipo, eu via alguém fazendo, eu ficava impressionado. Hoje em dia eu fico impressionado que eu consegui aprender. Mas é muita prática, muito treino. E aí, com isso, eu aprendi o square. E aí eu comecei a fazer vários square de vários tamanhos. Achava que tapete era tipo emenda 2 square, virou um tapete. Nem tinha sentido pra mim o que era um tapete ainda.
Aí quando foi na outra semana, ela veio e me ensinou a emendar os square, né? Tipo, fazer emenda ali, a emenda básica. Pra fazer qualquer coisa, gente. Pra fazer o básico ali. E aí, depois, o resto foi tudo aqui pelo YouTube. Gente, aprendi a fazer o redondo. Aprendi a fazer retangular. Aprendi a começar o square. Aprendi a começar a flor, essas coisas. E vim evoluindo desde então durante esses 6 anos, gente. Por isso que eu adquiri. Ainda não é perfeito, mas eu consigo fazer certas partes sem olhar. Só aqui, ó, encaixando o ponto lá no espacinho, eu vou me embora, gente. O que eu consigo sentir aqui no tato, nos dedos, eu vou fazendo. Se eu precisar olhar, eu olho, óbvio. E aí eu tenho uma coisa, gente. Eu trabalho com uma agulha de 3 milímetros. Sim. No começo eu trabalhava com a 3,5, gente. Pra mim foi bem... Tipo, pra mim era comum, porque era a agulha que todo mundo recomendava, né? Mas eu não conseguia fazer direito as peças, gente. Ficava tudo embabadado, porque meu ponto, ele é médio para largo, se não até largo, nem sei. Eu acho que é largo. E aí eu tive que diminuir a agulha, aí eu peguei a 3, que era a mais próxima. E foi a que eu mais me adaptei, gente. Com a 3 eu ganhei uma 3, ganhei de uma crocheteira. Ganhei uma 3 e uma linha barroco, gente, multicolor, linda na época. Ainda era daqueles barroco antigos, sabe? De tanto tempo que faz. E aí eu comecei a aprender, gente, tudo aqui pelo YouTube, vídeo aula, tudo. E aí há 3 anos atrás eu abri meu TikTok. Eu já tinha, né? Que eu era de assistir mesmo comum, e aí eu abri meu TikTok e decidi que eu ia começar a postar pra tentar crescer e futuramente até vender, né? Transformar realmente num trabalho. E aí foi quando eu decidi que, aí tipo, há quase 2 anos atrás eu decidi que eu faria vendas de crochê, que o crochê seria o meu trabalho e que eu ia crescer pra poder vender e não precisar ser CLT. E aí eu estou aqui agora tentando transformar isso numa carreira. Lá no TikTok chegamos à conquista de 3.000 seguidores. Gente, vocês acreditam que o áudio cortou? Eu já estava com 10 minutos de vídeo, o áudio cortou e eu perdi 3 minutos de vídeo. Eu falei e simplesmente não estava gravando. Voltando, eu bati a minha meta de 3.000 lá no TikTok. E aí eu agora decidi criar o canal e decidi que eu quero crescer nas outras redes também. Porque eu preciso de clientes, eu preciso de vendas, eu tenho muita pronta entrega parada. Sim, vai ter vídeo de pronta entrega. Eu quero ver se eu faço essa semana ainda pra postar pra vocês. Gente, eu simplesmente nem sei mais o que eu falei, tá nos outros 3 minutos, mas eu vou tentar me lembrar aqui. Gente, pessoas que eu sigo que dão muita dica boa. Eu acompanho e pra mim é maravilhoso. Loren, pra mim a Loren é a melhor. Eu vejo da Sara, eu vejo da Miranda, eu vejo da... Como é o nome, gente? Da Aninha. Eu vejo muitos vídeos assim dessas pessoas. Vejo tutorial de tudo que é gente, porque tutorial nunca é demais. E se eu não me engano, eu estava falando, gente, vocês não sabem, mas eu era pra saber, né? Sobre metas, essas coisas, que eu tenho muitas metas aqui no meu ateliê, né? Quero crescer, quero transformar o ateliê realmente num ateliê mesmo. Quero um cômodo só pro meu ateliê. Mas Deus vai me abençoar e vai dar tudo certo, gente. Eu já tô me encaminhando por certo, tá? Uma coisa que eu estava falando que cortou. Sobre a gente nunca vai ser perfeito. A gente sempre vai estar aprendendo mais e mais aqui no crochê. Porque o crochê funciona assim. Você aprende, você faz o ponto alto de um jeito, depois você aprende a fazer o ponto alto de outro jeito, depois você aprende a fazer de outro jeito e assim vai. Eu falei sobre o arremate também, a gente aprende de um jeito, depois aprende de outro, depois aprende de outro e assim vai, gente. A gente sempre vai estar melhorando. Essa é a meta de vida, a gente sempre ir para melhor, nunca para pior, né? Gente, eu acredito que seja sempre assim. A gente deve sempre focar em ir pra melhor, sempre focar em crescer. E assim nós vamos indo, gente. Eu tô aqui produzindo aqui com vocês. Quero trazer vídeos de produção, vídeo de embalo e fala sempre que puder.
Essas coisas assim, gente, porque é o que a maioria das crocheteiras faz e eu quero fazer também. Mas eu quero criar conteúdos próprios, eu quero criar videoaulas. Se eu não me engano, cortou a parte também que eu falei que eu tenho 2 modelos autorais de tapete. Eu dei o tapete Pedro e o tapete Maria Eduarda. Futuramente, a longo prazo aí pra frente, quero fazer videoaula. Sim, gente, quero fazer videoaula deles. Mas eu ainda tenho que fazer adaptações, gente, porque eu trabalho com a agulha 3, como eu já falei, se não tiver cortado. Eu trabalho com a agulha 3 e pra mim fica mais complicado fazer. O áudio cortou de novo enquanto eu falava das agulhas. Tá, voltando. Eu trabalho na agulha 3. Normalmente, a maioria das pessoas trabalha na 4 ou na 3,5, gente, porque é as agulhas mais comuns, a 3,5, 3,75, 4. Eu trabalho na 3 por meu ponto ser muito grande. E é a que eu me acostumei que eu não consigo trocar de jeito nenhum. E aí, pra eu fazer videoaula fica complicado, porque, tipo, o meu tapete vai ficar menor, obviamente. Tem gente também que trabalha no fio 8, eu trabalho no fio 6. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu me acostumei na agulha 3, no fio 6, e eu não consigo trocar pro fio 8, eu acho. Talvez se eu trocasse para agulha 4 e fio 8, eu conseguiria trabalhar. Porém, eu acho que doeria muito meu pulso por ser um fio mais pesado. E essas coisas assim que tem do fio 8. Mas a longo prazo, não sei, gente. Se houver encomenda com fio 8, posso fazer também. Não tenho problemas contra isso. E aí, gente, eu acho que vai ser esse o vídeo. Não quero que corte de novo o áudio. E agradeço muito de coração a todos vocês que vão me ajudar aqui a crescer. Todos vocês que estão aqui me apoiando. E que seja um canal abençoado. Vou sempre compartilhar dicas que eu uso aqui no meu ateliê. E essas coisas, gente. Vou tentar gravar pelo menos um vídeo por semana. Não garanto muito, mas é daí pra lá. E bora que bora. Beijão no coração de vocês e até um próximo vídeo.